Se você quer saber mais da nova história do universo de Game of Thrones, você tá no lugar certo. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje a gente vai falar de Game of Thrones. Ou melhor, do universo de Game of Thrones. Mais especificamente da nova série desse universo, que se chama O Cavaleiro dos Sete Reinos. E a abreviação dela eu achei muito horrível, mas é tipo Akotski. Eu ainda não decidi direito como eu vou colocar o nome no título dos vídeos aqui do canal, porque o nome completo da série é muito grande e ocupa quase todo o espaço que eu posso usar do título, e a abreviação também é muito estranha, então não sei, aceito sugestões. Mas por que eu tô falando de Akotski? Porque a gente tá pertinho da estreia da série, então eu vou contar tudo o que você precisa saber antes de assistir. Fiquem tranquilos porque esse vídeo não tem spoilers, tá? Nem de Cavaleiro dos Sete Reinos, nem de Game of Thrones e a Casa do Dragão. Não vou sair contando o final da história de nenhum deles. A ideia desse vídeo é dar um contexto da forma mais amigável possível, até pra quem tá chegando agora nesse universo. Então, se você quer saber se vale a pena ver o Cavaleiro dos Sete Reinos, se precisa ter visto as outras séries antes, se precisa ter lido alguma coisa, esse vídeo aqui é pra você. Quem é inscrito no canal e acompanha aqui, provavelmente já tá sabendo das principais notícias, mas esse vídeo pode ser uma boa forma de relembrar algumas informações. Aproveita e já manda o link do vídeo pros amigos que você quer que vejam a série junto com você, assim eles já se preparam também. Mas vamos começar porque tem bastante coisa. Inclusive, já queria adiantar aqui que eu entrevistei os atores da série e eu vou soltar alguns trechos da entrevista, tanto nesse vídeo aqui como durante a minha cobertura da temporada. Então já vou abrir com esse recado deles. Hey all Mikan fans, so happy to be on this Yeah, channel. really happy to be on the channel. I hope you enjoy hope you Night enjoy of the Seven Night of the Kingdoms. Seven- yeah. O Cavaleiro dos Sete Reinos. Was that? That was amazing. Is that okay? You nailed it. Yeah, great. Well, I hope you enjoy it. Brilliant. Eles são muito fofos, tá? Entrevistei os dois na época da CCXP e eles foram muito fofinhos, mas depois eu mostro mais. E eu também vou falar sobre o que é a série, quais são esses detalhes principais, mas eu já queria começar falando de agenda para vocês se programarem para assistir a série e também para acompanhar a cobertura aqui do canal. A primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos vai ter 6 episódios no total. E assim como as outras séries de GOT, ela vai passar na HBO e os episódios vão ficar disponíveis para assistir na HBO Max. Mas se você tem acompanhado os perfis oficiais das séries ou da HBO, você talvez tenha reparado que os perfis brasileiros estão divulgando uma data um pouco diferente do que a gente vê na divulgação internacional. Quando a gente vê em outros lugares, a data de estreia oficial é domingo, dia 18 de janeiro. Mas no Brasil está sendo divulgado que a estreia vai ser na segunda, dia 19 de janeiro. E eu acho que o motivo é fácil de adivinhar, mas só explicando aqui, é por causa de fuso horário, porque o nosso relógio é um pouco adiantado em relação aos Estados Unidos, e por isso sempre teve uma diferença no horário em que as coisas eram transmitidas lá e aqui. Era ao mesmo tempo, só que um horário em cada lugar, óbvio. E aí, normalmente, o que rolava? As séries do universo de Game of Thrones costumavam passar aqui no Brasil por volta das 22 ou 23 horas. Isso dependia da época do ano, porque assim como o nosso horário de verão, que descansa em paz, coitado, eles também variam o relógio de acordo com as estações, então às vezes a diferença era um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas se a gente fosse pensar numa estreia agora no mês de janeiro, se eu não me engano, seria 23 horas o horário normal aqui no Brasil para essa série passar. Isso pensando no que costumava ser com as outras séries de GOT. Mas não é bem o que vai rolar agora, porque nesse horário que corresponde às 23 horas aqui no Brasil, a HBO já tá passando a nova temporada de Industry. Então o Cavaleiro dos Sete Reinos vai ficar pro horário seguinte, que já é depois da meia-noite aqui no Brasil. Por isso que a divulgação oficial tá dando a estreia como uma segunda-feira. Mas assim, né, gente, na prática, meio que ainda é domingo, né? Não sei o que vocês acham, digam aí nos comentários, mas eu acho que meia-noite e pouquinho de segunda-feira, eu entendo que na data oficial eles têm que dizer que é segunda-feira, mas eu ainda considero como se fosse domingo mesmo. E eu sinceramente fico com medo disso causar uma certa confusão, porque às vezes as pessoas podem pensar que o episódio vai passar segunda à noite, sendo que na verdade é mais como se fosse o domingo à noite, né? Mas pra tentar evitar confusão, sempre que eu puder eu vou dizer que é na madrugada de domingo pra segunda. Acho que assim fica mais fácil de lembrar que não é na segunda à noite. Tá aqui na tela pra quem quiser printar, lembrando que não é segunda à noite, é na noite de domingo pra segunda. Então vocês viram que a série vai ficar até o finalzinho aí de fevereiro, né? Já coloquem na agenda de vocês e também já coloquem pra vocês acompanharem a cobertura aqui do canal, porque sim, vai ter cobertura semanal da série, então já se inscreve pra não perder nada. Toda semana a gente vai ter 2 vídeos de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Um deles é a análise do episódio, em que eu vou mostrar todos os detalhes que você talvez não tenha reparado e também vou discutir alguns dos temas principais. E o outro
vídeo é aprofundando algum elemento da série. Pode ser a história de alguma família nobre, uma discussão de teoria ou de algum contexto histórico importante, por exemplo. E é claro que além desses vídeos aqui no canal, eu também vou falar bastante da série nas minhas redes sociais, então se você quiser acompanhar, os links estão aqui na descrição. Na época de House of the Dragon, eu fiz vários posts de memes. Vamos ver como vai ser a produção de memes dos episódios de Cavaleiro dos Sete Reinos, quem sabe role fazer esses posts de novo. E além disso, aqui no canal, a minha ideia não é ser monotemática, tá? Pra quem chegou agora no canal, eu falo bastante de filmes e séries por aqui. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o final de Stranger Things, por exemplo, e vocês podem esperar mais vídeos de outros assuntos por aqui também. Então, se te interessar, dá uma olhadinha nos meus outros vídeos, mas durante esse período aqui, o meu foco maior vai ser mesmo em O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu tô muito animada pra acompanhar essa nova história do universo de GOT com vocês, e eu espero que vocês gostem desses personagens tanto quanto eu. Mas ok, chega de avisos, a agenda tá definida, então bora falar da série em si. Sem spoilers, o que é O Cavaleiro dos Sete Reinos? Nela, a gente acompanha o Dunk, que é um cara que veio de baixo na sociedade. Ele não tem terras, não tem educação formal, não tem muito dinheiro, mas ele tem o povo. Quer dizer, nesse momento nem o povo ele tem, coitado. E ele tenta provar o seu valor como cavaleiro, com o título Sir Duncan o Alto, porque sim, ele é realmente bem alto. E também tem o Egg, que é um garotinho de cabeça raspada que insiste muito em se tornar o escudeiro do Dunk. Aí na série a gente vai acompanhar a história da amizade e das aventuras desses dois. A série é baseada nas histórias desse livro aqui, que ele reflete a luz, então eu vou fazer assim. Ele se chama O Cavaleiro dos Sete Reinos também, tá? Eu acho que eu não tenho vídeo sobre esse livro especificamente, mas eu tenho um vídeo grandão que é um guia de todos os livros principais desse universo criado pelo George R. R. Martin. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira saber mais. Hoje o livro não é o foco aqui, né? Vou falar mais da série, mas só pra dar um contexto básico pra vocês, pra gente entender o formato da série. Esse livro aqui, na verdade, reúne 3 histórias escritas pelo George R. R. Martin ao longo de vários anos. Elas foram escritas num formato chamado novela, que é maior do que um conto, mas menor do que um romance. Ou seja, as histórias são bem curtinhas, né? Se você for ver, esse livro tem no total menos de 300 páginas, tem por volta aí de 250, 260 páginas. Se for pensar, são 3 histórias aqui, então as histórias em si são bem curtas. E essas histórias que já foram publicadas são chamadas pelos fãs de Aventuras de Dunk e Egg, ou Histórias de Dunk e Egg, por motivos óbvios, né? São as histórias desses dois personagens que eu falei mais cedo. E quais são essas histórias que já foram publicadas com esses dois personagens? O Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. As 3 foram publicadas aí entre 98 e 2010, ou seja, durante o período de publicação das Crônicas de Gelo e Fogo pelo George R. R. Martin. E elas eram lançadas em antologias, então normalmente organizavam, chamavam vários autores e cada um escrevia um conto ou uma novela para colocar em um livro de antologia, e o George R. R. Martin acabava participando com essas histórias de Dunk e Egg. Mas para facilitar a nossa vida, lá em 2015, reuniram essas 3 histórias de Dunk e Egg que tinham sido publicadas e juntaram em um volume só, por isso que a gente tem o livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, que aqui no Brasil tem essa edição lindíssima, toda reluzente, né? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar. Esse não é um vídeo patrocinado, tá? Apesar de eu já ter trabalhado com a editora Suma em outras ocasiões, esse vídeo não é patrocinado por eles, mas é um link afiliado, ou seja, qualquer compra que você fizer a partir dele, o canal ganha uma pequena comissão e aí você acaba apoiando o canal, mesmo sem gastar nada a mais por isso. Eu sempre aviso isso porque muita gente não sabe que existe essa forma de apoiar o canal, mas você também pode apoiar muito o canal se você deixar o seu like, deixar um comentário nesse vídeo, mandar o link pra alguém, isso já ajuda demais. Continuando aqui, a história da primeira temporada da série se baseia na primeira novela que tem aqui no livro, O Cavaleiro Andante, publicada em 98. E a ideia é que cada temporada da série adapte uma das histórias. O que quer dizer que a gente vai ter 3 temporadas da série? Não necessariamente, isso tudo depende da HBO, né? Mas a gente já tem uma segunda temporada confirmada. E ela tá em produção já, inclusive. Eles já estão gravando lá em Belfast, na Irlanda do Norte, que é onde foi gravada boa parte de Game of Thrones, inclusive. Eu falei sobre isso na minha entrevista com o Peter Cleffey e o Dexter Saul Ansel, que são os atores que interpretam o Dunk e o Egg. I've been in Belfast recently. It was after you wrapped filming, Yeah. but you are going back there soon, right? Yep. For season 2. We're already back there. Oh my We're god. flying back. We're flying back tomorrow. We're flying back tomorrow Yeah. night. Yeah. Oh, that's And amazing. then we start filming next week.
Wow, that's very intense, right? Coming here and then going to record. Did you enjoy Belfast? Did you like I it? really did. I really did. I went to a Thrones themed trip. Yeah. We went to some of the Game of Thrones shooting spots, not to the Dunkin' Egg, but Yeah. I really want to go back there too. Go there and see the things that show up on season 1. It's in the places we filmed in Glenarm Yeah. and the Titanic Studios. Yeah. Did you enjoy it? Did you enjoy Belfast? I love Belfast. I'm living in Galway now, but I want to retire in Belfast and live there. Yeah, it sounds like an amazing city. Yeah, I the really people want to go back The there. people are so lovely as well. Yeah, right? They really warm up to you. It's Yeah. amazing. I didn't quite like the weather. No, But, no, but I I can do It's- that. It's so weird that because 1 minute it's pouring down, the next minute it's boiling hot. Yeah, exactly. It's so weird. But it's That's a why very it was beautiful nice to place. come to Brazil and get some sun before we go back to the rain. Então, pelo menos essa segunda temporada já tá garantida e deve sair logo em 2027, ou seja, são temporadas anuais. Mas o negócio que eu falei sobre ter talvez 3 temporadas no total, eu não sei mais ao certo. Eu falei sobre isso em alguns outros vídeos aqui no canal, tem muitos vídeos de notícias sobre Dunkin' Egg, mas mais recentemente, logo antes de fechar o roteiro desse vídeo, inclusive muito obrigada ao Alan Veríssimo que me ajudou com a pesquisa e que trouxe essa notícia também, é que saiu uma entrevista com o Ira Parker, que é o showrunner da série, né? Ou seja, ele é o responsável criativo, responsável pela produção, é o principal nome atrelado à produção normalmente. E o Ira Parker disse em entrevista que o George R. R. Martin, o autor da história, tinha mostrado para ele os esboços de umas 10 ou 12 histórias que ele tinha planejado escrever pro Dunk e pro Egg. Ideias que ele teve de coisas que talvez ele queira escrever para esses personagens no futuro. Isso depois que ele terminar o 6º livro, né? Os Ventos do Inverno. Eu já tô sentindo de longe o teor dos comentários que vão aparecer nessa parte do vídeo. Calma, gente, por favor, acalmem os ânimos. Em Dunkin' Egg, focando nas aventuras de Dunkin' Egg, que são as histórias da série e tudo mais, não vamos falar de Game of Thrones e das crônicas muito aqui, tá? Quando a gente pensa nessas histórias, é de conhecimento comum entre os fãs que o George R. R. Martin tinha várias outras histórias já planejadas para esses personagens, além das 3 que a gente tem até hoje. Algumas delas já estão em processo de escrita, inclusive, o George R. R. Martin já tinha postado algumas atualizações, tinha uma que ele ia lançar primeiro, mas aí ele meio que trocou a ordem, passou uma outra história na frente. E a ideia do George R. R. Martin, e algo que já dá pra notar nas histórias que foram publicadas até hoje, mas eu acho que ficaria ainda mais evidente com histórias novas, é que ele quer contar sobre o Dunk e o Egg e a relação deles ao longo dos anos, ao longo do crescimento deles e do envelhecimento deles. Assim, a gente acompanharia a relação dos dois em várias fases da vida. Isso é algo que já é falado entre os fãs há muito tempo, tá, gente? Não é algo que o George R. R. Martin inventou agora, que ele quer fazer mais histórias e tal. Mas o que é novidade mesmo é ele ter mostrado esses rascunhos pro Ira Parker. E aí, será que isso quer dizer, então, que a gente não vai mais ter 2 ou 3 temporadas de Dunkin' Egg, e sim que o plano é fazer 15 temporadas? As 3 que a gente já tem a história, mais umas 12 que ainda não foram escritas pelo autor? Eu não acho que seja essa a situação, tá, gente? O George R. R. Martin ter mostrado esses planos pro Ira Parker, na minha opinião, é muito mais pra sinalizar quais são os planos dele pro amadurecimento desses personagens, pra coisas que vão rolar no futuro deles, pra que, caso dê pro Ira Parker colocar aí uma referência, colocar um foreshadowing, algo assim ele pode manter uma coesão temática entre as temporadas, porque realmente, assim, eu tô falando isso, mas vai que eles decidem fazer 15 temporadas, quem sou eu pra dizer? Por enquanto, o que a gente sabe e o que o próprio Ira Parker falou é que sim, ele gostaria de fazer mais temporadas, mas que, por enquanto, eles estão focando na que tá saindo, né, nessa primeira temporada, e eles estão produzindo 2, né, eles estão com a segunda em produção. Mas chega, eu falei muito desse assunto, que realmente eu acho que é mais pra tranquilizar vocês, porque eu vi que uma galera já ficou meio assim com a notícia. Fiquem tranquilos, são histórias simples que se encerram na própria temporada, eu já vou falar mais sobre isso, mas primeiro deixa eu falar desses personagens pra vocês, né? O Dunk, como eu falei, vai participar de um torneio nessa temporada, né? E ele, antes da série começar, era escudeiro de um cavaleiro chamado Sir Arlan de Centarbor. Não sei como vai ficar na tradução, mas talvez também apareça Arlan de Pennytree, que é o nome em inglês, mas aí traduziram pra Centarbor. Esse Sir Arlan era um cavaleiro andante que faleceu enquanto eles estavam a caminho de um torneio. Aí você me pergunta, Mikan, o que é um cavaleiro andante? Porque, né, isso é importante, é o título da história que inspira essa primeira temporada. Tem até uma cena no trailer que perguntam, nossa, o que é um cavaleiro andante? E falam, é tipo um cavaleiro só que mais triste. E é meio que isso mesmo. O cavaleiro andante é um cavaleiro que não tem terras, que não tem nenhum
um senhor pra chamar de seu, porque em Westeros é bem comum que os cavaleiros jurem a lealdade e a vida deles a uma família específica, e aí eles ficam lá servindo essa família durante a vida toda. Mas também existem os cavaleiros andantes, que tem que ficar por aí procurando serviço. É tipo o profissional autônomo cavaleiro. Depois que o Sir Arlan morre, o Dunk decide ele mesmo entrar no tal torneio, que acontece em um lugar chamado Valfreixo. Valfreixo fica na região da Campina, ali no sul de Westeros. Pra quem viu Game of Thrones, é a região que é domínio da Casa Tyrell. E aí dentro da região da Campina tem o Valfreixo, que é o domínio da Casa Ashford. Que eu já vou adiantar aqui que não é uma casa muito grande, famosa, influente, nem nada assim. Só que mesmo assim, um torneio costuma ser um grande chamariz pra galera de Westeros. É uma grande festança, uma muvuca, entendeu? Muita gente se desloca o país inteiro pra participar. Desde cavaleiros nobres que participam das justas, aquela competição com lanças que, simplificando muito, você tem que derrubar o oponente do cavalo, sabe? Bem clássico medieval mesmo, e aparece muito tanto em Game of Thrones como House of the Dragon. As justas aparecem bastante em O Cavaleiro dos Sete Reinos e são meio que uma das coisas principais ali do torneio de Valfreixo. Mas não são só os competidores que vão pro torneio, não são só esses cavaleiros super nobres aí. Tem também muitos plebeus que vão pra assistir, pelo entretenimento mesmo. Tem artistas que vão aproveitar que tem muita gente pra se apresentar e tentar descolar uma grana. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. E no meio disso tudo, o Dunk chega lá na Campina de Valfreixo com a intenção de participar das justas e fazer o seu nome como o cavaleiro Sir Duncan o Alto. Mas será que ele vai conseguir fazer isso? Porque, né, como eu falei, o Dunk é um cara que veio de baixo, ele não tem muita grana. E nem o Sir Arlan, pra quem ele trabalhava, tinha grana também. Será que o Dunk vai conseguir competir nesse torneio que é cheio de cavaleiros ricaços e de famílias nobres? Isso é uma coisa que a série aborda bastante, as diferenças sociais ali em Westeros. E também o significado do título de cavaleiro. Afinal, o que faz alguém ser um bom cavaleiro? É o juramento de proteger os fracos e oprimidos? É se dar bem nas justas? É saber cumprir ordens do seu senhor? Tudo isso, de uma forma ou de outra, vai ser discutido nessa história. O Cavaleiro dos Sete Reinos vai ser uma série bem diferente de Game of Thrones e A Casa do Dragão por 3 motivos principais. Primeiro que a história é bem mais simples e direta, com menos personagens e menos movimentação pelo mapa de Westeros. As histórias que serviram de inspiração são bem curtinhas, e por isso ela vai ter menos episódios e episódios mais curtos do que as outras séries costumam ter. A primeira temporada, por exemplo, tem 6 episódios no total, com uns 30 a 40 minutos cada. O foco é o Dunk tentando participar do torneio de Valfreixo e o Egg tentando se tornar escudeiro dele. Por isso, boa parte da história se passa nesse mesmo lugar. Outra diferença é o ambiente geral e o que é mostrado. Se em GOT e House of the Dragon a gente tá acostumado a ver a briga pelo Trono de Ferro e as confabulações dos nobres de Westeros, em Cavaleiro a gente fica muito mais pé no chão. A gente acompanha o ponto de vista do Dunk, que por ser um cara que não veio de nenhuma família importante, não tem tanto acesso a esses salões onde as decisões são tomadas. Ele pode até interagir com gente poderosa de vez em quando, mas o cotidiano dele é muito mais simples. E eu acho super legal essa mudança de perspectiva, já que a gente vê mais detalhes da base da sociedade desse mundo, que é algo que até aparecia em alguns momentos específicos em GOT, tipo na história da Arya, mas não era o foco. Aqui a gente acompanha o Dunk vendendo almoço para pagar a janta, tentando sobreviver e conquistar o seu lugar em um mundo que é feito para nobreza. Isso não quer dizer que na série não sejam discutidas tramas políticas e tretas de sucessão. Só não é o foco principal mesmo, mas eu vou falar disso no próximo item. Aliás, um parênteses aqui. Muita gente me pergunta isso aqui. Será que precisa ter visto Game of Thrones e House of the Dragon ou ter lido alguma coisa antes de ver O Cavaleiro dos Sete Reinos? E não precisa. É claro que se você quiser, você pode ler O Cavaleiro Andante, que é a primeira história desse livro aqui, e é o que inspira toda a história da primeira temporada. Uma história super rapidinha de ler, que é bem curta e bem mais simples do que as outras obras que inspiraram as séries desse universo. É muito bom pra quem fica com o pé atrás de começar a ler as Crônicas de Gelo e Fogo, ou tem receio de ler O Fogo e Sangue, que é o que inspirou House of the Dragon. Reafirmando aqui, eu super recomendo a leitura e eu acho que é uma ótima porta de entrada pra esse universo. Mas você realmente não precisa ter lido pra entender o que tá rolando ali. É só porque é bem legal mesmo. Tá, mas e quanto a ver as outras séries? Na minha opinião, também não precisa. E aí a gente pode conversar nos comentários se você discordar. Por que eu acho isso? O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa em Westeros, mas em um período histórico bem distante das outras duas séries. Na divulgação oficial, eles falam que se passa 100 anos antes de GOT. Se a gente for levar em conta a cronologia dos livros, seriam uns 80 anos depois de A Casa do Dragão e uns 89 anos antes de GOT. Então considera aí que tem cerca de um século entre cada uma dessas 3 séries. Ou seja, de forma geral, são personagens diferentes,
diferentes, contextos históricos e políticos diferentes e tudo mais. Tem sim algumas coisas que quem viu as outras séries vai reconhecer, tipo famílias, nomes e outras coisas que são mencionadas. Mas super dá pra entender o que tá rolando, mesmo se esse for o seu primeiro contato com Westeros. E se você tiver qualquer dúvida, é só me seguir e acompanhar os vídeos, porque eu sempre explico todos os detalhes. Nisso a gente vai pro terceiro item dessa lista, que é uma diferença, mas começa como uma semelhança. Algumas famílias que a gente conhece das outras séries aparecem em Cavaleiro dos Sete Reinos, tipo a casa Baratheon, por exemplo, e a casa Targaryen. Pois é, a família da Daenerys continua marcando presença, mas dessa vez eles estão em um contexto diferente. Eu não vou me estender muito na parte histórica, porque esse vídeo é pra ser um basicão e eu pretendo fazer outros vídeos aprofundando isso, mas como tem quase um século de diferença entre cada série, dá pra ver as mudanças que rolaram com os Targaryen. Em House of the Dragon, eles estão no auge, com um monte de dragões. Enquanto isso, em GOT, lá no futuro, eles estão na pior. E a Daenerys, como uma das últimas Targaryen, ganha de presente uns ovos petrificados de dragão, porque os dragões já estão extintos há muito tempo e os Targaryen já foram tirados do poder em Westeros. Então, se o Cavaleiro dos Sete Reinos se passa entre as duas outras séries, como é que tá a situação dos Targaryen nesse momento? E, principalmente, né, aqui que vem a diferença principal, como é que estão os dragões? Não tem. Essa série não tem dragões. Essa é uma das diferenças principais que eu queria destacar aqui. Porque nesse momento histórico de Cavaleiro, os dragões já não estão presentes. Por causa disso, os Targaryen estão numa posição bastante delicada no poder. E assim, como eu falei lá atrás, o foco da trama não é tanto nas intrigas políticas, mas elas estão presentes no contexto. Eu acho importante avisar isso porque, por mais que os dragões não sejam o elemento principal que me faz ser fã desse universo, eu sei que eles são importantes para muitos fãs. Tem muita gente que gosta de assistir por ter dragões. Então talvez isso acabe sendo um ponto negativo para essas pessoas. Mas eu acho que mesmo se você for uma dessas pessoas, vale muito a pena conhecer o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque eu tenho certeza que o Dunk e o Egg vão te conquistar. E eu tô muito animada para começar essa cobertura da série com vocês. Então já se inscreve no canal e manda o link desse vídeo para todo mundo ficar sabendo e acompanhar com a gente toda semana. Me conta as suas expectativas para essa temporada e coloca no seu comentário a palavra Centarbor, porque aí eu sei que você viu o vídeo até o final. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!